Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos começar o conteúdo de análise combinatória. Falar um pouco, primeiramente, sobre o princípio fundamental da contagem, que no caso é determinante aí no cálculo de algumas coisas relacionadas à análise combinatória. Na verdade, é o princípio de tudo, né? E a gente vai dividir esse princípio fundamental da contagem em algumas etapas, né? Algumas etapas. Essas etapas, elas são, primeiro, o princípio multiplicativo, o princípio da preferência, segunda etapa, o princípio aditivo e o princípio do desprezo da ordem. Primeiro só é tentar elencar aqui como que a gente vai trabalhar cada um deles. Primeiro a gente vai fazer alguns exemplos de questões que envolvem princípio multiplicativo, tá bom? Princípio multiplicativo. Para nós entendermos quando que uma questão envolve esse carinha aqui. Depois vamos entender qual é a ideia do princípio da preferência e assim vai. É o seguinte, o princípio multiplicativo, ele acontece da seguinte maneira. Bora supor que eu estou querendo me vestir para ir para uma festa e eu tenho como disponibilidade, no caso, três camisas, né? Uma camisa, vou botar aqui, três camisas. Aqui são minhas camisas, finge que tá bonito, tá bom? Então eu tenho essas três camisas. E tenho, além dessas três camisas, eu tenho dois shorts. Dois shorts. Vou colocar aqui a ideia, dois shorts. Pronto, então dois shorts. E aí eu quero saber de quantas maneiras que eu posso me vestir, me arrumar com a camisa e um short, né? DS. E aí é o seguinte, ao invés de eu sair dando nomeações aqui, ó, camisa A, camisa B, camisa C, short D e short E. Aí eu boto assim, eu posso fazer com a camisa A, short D, ou camisa A e o short E. Aí ou a camisa B e o short D. Ao invés de eu fazer cada etapa dessa maneira aqui, eu posso utilizar esse princípio, chamado princípio multiplicativo. E aí vamos entender o que ele diz. É o seguinte, bora imaginar um evento, e esse evento ele pode acontecer de algumas maneiras. E aí é o seguinte, para contar de quantas maneiras esse evento pode acontecer, se eu puder dividir esse evento em etapas, eu faço isso. Então, olha lá, pega o evento e divide em etapas. Daí tu vai observar de quantas maneiras cada etapa pode acontecer. E simplesmente multiplica tudo. Né? Vai acontecer essa etapa e essa etapa, né? O termo e vai dar essa ideia de que tu vai multiplicando a cada vez, tá bom? Então, ó, por exemplo, eu vou vestir uma camisa e depois o short. Então, o evento me arrumar para ir para a festa envolve duas etapas. A primeira etapa pode acontecer de três maneiras distintas e a segunda etapa de duas maneiras distintas. Se eu quero saber o evento por completo, eu multiplico as etapas. 3 vezes 2, 6. Então, eu posso me vestir de seis maneiras diferentes, tá bom? Então, a respeito desse princípio multiplicativo, bora pegar aqui algumas questões, coisa rápida, ó. Ou essa primeira. A senha de um cartão de crédito é formada por 5 dígitos dispostos sequencialmente e sem repetição, sendo dois primeiros escolhidos entre as 27 letras do alfabeto e os três seguintes escolhidos entre os 9 algarismos. Observe que ele está falando que não pode repetir, tá bom? Atenta para esse detalhe. A diferença entre duas senhas é caracterizada pela diferença de pelo menos um dígito ou pelas ordens que eles estão dispostos. Seus dígitos. Nessas condições, a quantidade de senhas que podem ser geradas é quanto? Ó, bora colocar aqui. Eu tenho basicamente cinco etapas. Cinco etapas. Uma, duas, três, quatro, cinco. São as cinco etapas que eu tenho aqui. Tá bom? Cinco etapas. E aí a primeira etapa é escolher uma letra. E eu tenho 27 disponível. Então eu tenho 27 possibilidades aqui. E aí a segunda etapa, e toda vez que tu dividir o evento em etapas e tu precisar verificar a partir de uma etapa para outra, tu tem que considerar que a etapa anterior ela já aconteceu. Então, bora lá. Se a questão diz aqui, ó, sem repetição, e eu percebo que a primeira etapa eu usei uma letra das 27 que eu tenho disponível. Na segunda, teria que ser uma letra também. Eu noto que eu só tenho 26 letras disponíveis. Não pode repetir. E aí vem para os dígitos.
Os dígitos podem ser, ó, de 1 até 9, são 9 dígitos, né? 9. O segundo só é 8 disponível, porque no caso eu utilizei, no caso, 1 aqui, então 8 disponível, depois 7. Basicamente, eu vou fazer essa continha, 26 vezes 27 vezes 9 vezes 8 vezes 8, né? No caso aí, eu sei que 27 vezes 26 vezes 9 vezes 8 é 72 vezes 7, né? Agora eu tenho 27 vezes 26, 27 vezes 26 vezes... Aí aqui, ó, 490 mais 14 é 504, 504. E aí eu tenho que fazer essa continha, né? 27 vezes 26, como é que eu posso fazer essa continha? 27 vezes 26. Vou fazer a conta aí. Qual que você acelera para chegar na resposta mais rápido, né? 7 vezes 6, 42 vai 4. 7 vezes 2, 14. 14 com 4, 18. 8 vezes 2, 8 vezes 2 vezes 6 é 12, vai 1. E aqui 4, 5. Então eu tenho 6, 2, 10, 702. Então basicamente eu tenho 702 vezes 504, tá bom? 702 vezes 504. Eu sei que termina em 8, porque 4 vezes 2 é 8, mas ainda assim eu ficaria entre três alternativas, né? Aí uma maneira de fazer isso mais fácil, não sei se você vai concordar comigo, mas seria basicamente assim, ó, eu multiplico pelo 500, depois eu multiplico por 4 e adiciono. E como é que eu posso fazer essa multiplicação por 500 mais fácil? Com 500 é a metade do 1000, eu multiplico por 1000 e divido por 2. Então, ó, 702, 000, e o resultado dividido por 2. Isso aqui eu multipliquei pelo 500. E aí eu vou adicionar 4 vezes. Né? Ó, 4 vezes 7 é 28. 28. Aí, no caso, 4 vezes 2 é 8, né? Pronto. No caso, 4 vezes 702 dá 28 mil, dá 2.808. Para fazer essa continha aqui, eu tenho metade da 35, 1, aí 35, 1, 0, 0, 0, mais 2.808. Deixa eu ver se não está aparecendo ali, vou só tirar aqui para poder aparecer, pronto. Aí agora, ó, vou fazer essa conta, 35.000, 35.308, né? Aqui, ó, dá esse carinha aqui. Na 353.808, né? 353.808, letra D de dado, tá bom? No caso aí, basicamente, um pouquinho de trabalho fazer essa conta, né? Mas dá para entender a essência, que é o quê? Dividir em etapas e multiplicar, tá bom? Dividir em etapas, verificar de quantas maneiras cada etapa pode acontecer e multiplicar os resultados. Esse é o princípio fundamental da contagem. Esse aqui envolveu uma continha, mas tranquilo, não tinha ela feita aqui, então tinha que fazer na hora. Aí, ó, observe essa outra aí, ó. O Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A é disputado por 20 clubes. Para calcularmos quantos jogos o clube fará em casa, é possível fazer o raciocínio. Se são 20 times, cada time fará 19 jogos em casa. Logo teremos 20 vezes 19, 380 jogos. Então, para um campeonato com X clubes, é possível calcular o número de jogos Y do candidato do campeonato tal. Bora colocar aí, ó. São 20 clubes, observa. Bora pensar aqui na etapa dos 20 clubes. O que a questão está falando para nós? Ó? O Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado por 20 clubes. Para calcular quantos jogos cada clube fará em casa, é possível seguir assim. Se são 20 times, cada time jogará com 19 jogos em casa. Então, 20 vezes 19, aí de acordo com a questão, 380 jogos. 380 jogos. Se eu quero saber agora, se fosse X, como é que seria a continha disso aí? Seria X vezes X menos, no caso, X menos 1, né? Isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos X.
E aí x ao quadrado menos x está em qual letra? Está na letra C de coração, tá bom? Então foi só algébrico, mas a ideia é a mesma, tá bom? Dividir em etapas, verificar de quantas maneiras cada etapa pode acontecer, tá bom? Então esse aqui é o princípio aditivo, tá bom? Muito bacana esse raciocínio, tá bom? Atento, aditivo não, perdão, princípio multiplicativo, tá bom? Fica muito atento a esse detalhe, que é a ideia de dividir um problema maior em etapas, verificar de quantas maneiras cada etapa pode acontecer e aí multiplicar. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre, na próxima aula a gente fala um pouco sobre princípio da preferência, tá bom? Que também faz parte dessa parte introdutória de análise combinatória.